Olá, sou o Thiago Manuel e nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o panorama do Antigo Testamento, em especial os livros históricos, ok? Na aula de hoje nós vamos abordar o segundo livro de Samuel e o primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Vou compartilhar com vocês aqui o material de apoio. Vocês vão ter aí na casa de vocês, vou compartilhar aqui na tela, ok? Então nós estamos aqui já, primeiro, segundo livro de Samuel, ok? Na nossa linha cronológica, nós estamos aqui, ó, na parte do Reino Unido, mais especificamente por volta do ano 1010 antes de Cristo, ou seja, após a morte de Saul, início do governo do Davi, do rei Davi. Bom, o segundo livro de Samuel, ele vai receber o nome em homenagem ao profeta Samuel, qual compilou e vivenciou as histórias do primeiro livro, como havia falado na aula anterior. Ele, primeiro e segundo livro de Samuel, era um volume único nos períodos antigos e até hoje, dentro da divisão judaica, né? Do Antigo Testamento, do Tanakh. Muito bem. E vou voltar aqui o slide. E, obviamente, não foi ele que escreveu, pois ele falece no capítulo número 25 do primeiro livro de Samuel, e provavelmente foram seus discípulos que reuniram as histórias e compilaram. Ok? O primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, ele vai tratar do mesmo tema que o segundo livro de Samuel vai estar tratando, já vamos falar sobre isso. Porém, ele foi escrito posteriormente. Provavelmente, essas histórias foram compiladas e escritas, segundo do primeiro livro de Crônicas, após o retorno do cativeiro babilônico, pelo escriba Esdras. Tá, ok? Então, segundo livro de Samuel, provavelmente sua autoria escrita após a morte de Samuel, compilada pelos seus discípulos, em especial pelo profeta Natã e pelo vidente Gade, ok? Foram conselheiros do rei Davi e do início do governo de Salomão também, certo? E o primeiro livro das Crônicas foi escrito posteriormente, depois no período do Reino Unido, do Reino Dividido, do cativeiro babilônico, depois quando eles voltam, a nação de Israel volta e está sob a liderança de Esdras, o escriba, que foi um avivalista e reformador para a nação de Israel. Muito bem. O segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Crônicas, vão narrar basicamente o mesmo tema, que é o quê? O reinado de Davi, a sua ascensão ao trono, né? Seu reinado durante 7 anos na cidade de Hebrom, a tribo de Judá, e depois os 33 anos reinando em Jerusalém sobre as 12 tribos de Israel. E a sua morte, sua velhice, sua morte. E o começo do reinado de Salomão. Ok? O intuito do segundo livro de Samuel, assim como o primeiro, era dos autores, né? Compilaram a exibir todo o desenvolvimento da nação de Israel, da sua corrupção moral lá do livro de Juízes, até seu revivamento histórico e mostrando o lado humano dos seus líderes, no caso Saul e de Davi e depois de Salomão. Ok? Mostrando sua natureza pecaminosa, os seus acertos, suas falhas e principalmente seu arrependimento e reforçando a ideia, melhor dizendo, fundamentando a ideia que é reforçada lá por Paulo no Novo Testamento, livro de Atos, né? Apresenta Davi como o homem segundo o coração de Deus e assim a sua linhagem. Ok? Enquanto já o primeiro livro de Crônicas, por se tratar do período que foi escrito, né, as histórias são compiladas apenas baseando-se no motivo, no intuito de estabelecer uma linhagem real que iria governar o Reino do Sul, né, a tribo de Judá que estava voltando do exílio babilônico, do cativeiro babilônico, e colocar essa linhagem, baseando ela com sua ascendência lá em Davi e chegando nos dias lá de Esdras a Zorobabel. Ok? Então essa é a diferença entre os dois livros, apesar deles
tratarem do mesmo tema, que é basicamente o reinado de Davi. Muito bem. O segundo livro de Samuel possui 24 capítulos, ok? Como já falamos antes. A divisão dele, o estudo, vai ser mais ou menos isso. A ascensão de Davi após a morte de Saul, ele reinando durante 7 anos na cidade de Hebrom, da tribo de Judá, e depois de 33 anos, ele reinando sobre as 12 tribos a partir de Jerusalém. Ele estabelece a sede do governo dele, né, do seu reino. E o Samuel, o segundo de Samuel, melhor dizendo, ele aborda o pecado com Batseba, a morte encomendada de Urias e os problemas familiares que isso gerou até seu momento de velhice e morte, e os problemas durante a sua morte e após a sua morte, ou seja, o pepino que ele deixou para seu filho Salomão resolver. O primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel possui 29 capítulos, já falei antes, a autoria atribuída a Esdras, né, o escriba. E ele trata também da ascensão de Davi, nessa divisão entre 7 anos em Hebrom e 33 sobre Jerusalém. Mas ele fala muito mais sobre as guerras com as nações vizinhas, sobre as vitórias de Davi, sobre a expansão do reino, né? Indo muito mais além daquilo, da terra que Deus havia prometido para Israel. Ele vai tomando mais porções de território através da batalha, e depois seu filho Salomão vai conquistando elas através dos acordos comerciais e dos casamentos. Muitos casamentos, diga-se de passagem, né? Muito bem. Nós vemos também algo que está nos dois livros, segundo Samuel e 1 Crônicas, o desejo de Davi do avivamento espiritual, né? Quando ele deseja trazer a Arca da Aliança e construir um templo para Deus na capital, nova capital do reino, Jerusalém, que ele estabelece para si, né? Tem uma passagem que ele fala: eu habito em palácios, mas a Arca do meu Deus habita em tendas, em cabanas, né? Então ele tem o desejo forte de construir o templo, seja um edifício para a morada da Arca da Aliança e do nome do Deus de Israel. Uma missão que ele vai deixar para o seu filho Salomão, pois ele mesmo é impedido de construir, através dos profetas Natan e Gad, que avisam ele e falam que ele não poderia construir, pois era um homem de sangue, né, de muitas batalhas, o que iria impedir as outras nações de buscar a Deus e invocar o Deus de Israel, devido até a figura de Davi, o exemplo de Davi. Pelo contrário, seu filho Salomão, como o próprio nome já diz, ele seria um homem de paz, né? Shlom, em hebraico. Muito bem. Aqui nós temos no material de apoio à divisão da vida de Davi, seu governo, seu reinado, né? Nós dividimos ele aqui em 5 partes. Okay? A primeira parte, ele como rei de Judá, ou seja, na cidade de Hebrom durante 7 anos, e onde estão citados no 2 Samuel e 1 Crônicas. A segunda parte, o segundo grupo de estudo da vida de Davi, nós temos o quê? A Jerusalém como a capital da nação, né? Como ele traz o governo do reino agora sobre as 12 tribos, sobre a totalidade do povo de Israel, para Jerusalém. Está lá as passagens aqui em 2 Samuel, em 1 Crônicas. Depois temos o auge do seu reinado, né, que é prosperidade e supremacia. Está lá em 2 Samuel 8 até o capítulo 10, depois no capítulo 21 ao 22, e em 1 Crônicas 18 até o 20, no qual relata as nações que ele conquistou, que ele venceu, como ele expandiu as riquezas e o território do reino de Israel, para além das fronteiras. No quarto grupo, né, na quarta divisão, nós temos o pecado, Davi e suas consequências, que vocês conhecem a história, né? Como ele deseja uma mulher casada, Batseba, que era esposa de um dos seus principais homens, dos seus 37 homens valorosos que acompanharam ele durante sua fuga, né? O exército que se formou com ele durante sua fuga de Saul, né? Quando ele fugia da presença de Saul, tentava matá-lo lá, registrado em 1 Samuel. Um desses homens foi Urias, que se achegou para ele. Então, agora Davi deseja a esposa de Urias, tem relação com ela, ela engravida, e toda aquela armadilha que você sabe, que ele tenta fazer com que Urias pense que o filho é dele, e no fim ele acaba dando sentença de morte para Urias, colocando ele na frente da batalha, no lugar mais perigoso, sendo que Urias era um dos comandantes, um dos valentes, deveria ficar no local mais estratégico atrás. Ok? Toda a consequência, todo o embrolho familiar que leva para a vida de Davi, né? Então, casos de família, né? Laços de família que envolvem a vida de Davi, né? Com o estupro da sua filha Tamar por
seu filho Amon, a morte de Amon sendo executada por seu outro filho, o Absalão, que era irmão de Tamar. Depois, lá no final da vida, nós temos o golpe de Adonias, o outro filho de Davi, né? E a morte do bebê, e qual Betseba estava grávida também, né? Todo esse desenlace aí, né? Fazendo uma comparação com aquela parábola que o profeta fala para Davi, né? Fala do homem que pegou a cabrita do seu vizinho para oferecer um churrasco, uma festa para os seus amigos, né? O próprio Davi fala que aquele homem deveria ser morto e pagar, melhor dizendo, devia pagar 4 vezes, né? Quadruplicado e depois ser morto. Então a consequência veio sobre Davi de forma quadruplicada também, assim como a palavra dele acabou sucedendo. Não sabe se é coincidência ou se foi uma lição que Deus deu para ele. Mas enfim, ele recebeu na carne o castigo. E a quinta e última parte é retrospectiva e futuro. Nós vemos agora um Davi já velho, da velhice, ele louvando a Deus com o Salmo do capítulo 23. O autor, né, quem compilou, o segundo Samuel, o primeiro Crônicas, fazem questão de colocar esse salmo e colocar a lista dos homens valentes, dos 37 valentes que acompanharam Davi desde a sua fuga lá do Palácio Real de Saul, né, quando seu sogro o perseguia, até durante toda a sua vida até seu momento de morte. Ok? Aí você vai tendo a divisão esmiuçada desses 5 grupos, esses 5 blocos, você acompanha na sua casa e lê. Nós temos aqui um mapa do reino de Israel sob o governo, o comando de Davi e Salomão, como se expandiu, né? Além das 12 tribos, alcançando onde hoje em dia é Síria, onde hoje em dia é o Líbano, né? A Fenícia, hoje em dia é a faixa de Gaza, que estavam os filisteus assentados, Edom, onde hoje em dia é Jordânia, Moabe também, onde hoje em dia é o reino da Jordânia, aproximadamente. Temos aqui outro mapa, né? Parte laranja, onde Davi e Saul governou, tinha influência, depois como, novamente falando aqui em púrpura, em roxo, né? Como Davi e Salomão expandiram isso, e aqui nesse verde claro, como Salomão fez as alianças comerciais e, através de casamentos, expandiu ainda mais o reino de Israel. Temos algumas ilustrações, como a arca chegando em Jerusalém, os sacerdotes fazendo de forma errada, aqui sobre os animais, né? E aqui a primeira parte sobre os ombros da forma correta. Também tem isso, as consequências. Davi tem trazido a arca sem consultar a Deus de forma correta, todo esse problema causa a morte de Uzá. Ok, depois você lê as passagens em 2 Samuel e 1 Crônicas acerca disso. Aqui, Davi vendo Batseba tomar banho, né? Que a Bíblia fala em 2 Samuel, na época em que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa, né? Aquele seu exército matando seu filho Absalão, que deu um golpe no seu pai Davi. E terminamos o nosso estudo sobre o segundo livro de Samuel e primeiro livro das Crônicas. E eu fico aguardando você para nós continuarmos com o segundo livro de Crônicas na próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.